Graça e paz, amada irmã, amado irmão, a paz do Senhor, eu espero encontrar-te perfeita saúde. E hoje estamos aqui para continuar a falar sobre as mulheres que inspiram. E hoje estamos aqui para falar de Esther, a bela e corajosa rainha. E para conhecer Esther e saber porque ela é corajosa, vamos meditar no livro de Esther. O livro de Esther é o segundo livro na Bíblia e o último que tem o nome de uma mulher, ok? E hoje vamos ver que Esther era hebreia, o nome dela é Hadassah e ela era órfã de pai e mãe. E ela ficou sob os cuidados de um tio, o seu tio chama-se Mardoqueu, e Mardoqueu assentava-se às portas do palácio. Ele tinha um importante emprego nas portas do palácio. E esse reinado era do rei Assuero, e a história da rainha Esther passa-se em Suzã, que é a capital do rei Assuero. O rei Assuero era muito rico e ele tinha um vasto território. E um dia, assim como conta o livro de Esther, capítulo 1, o rei Assuero decidiu fazer uma grande festa. Uma festa que durou uns 6 meses. E nesta festa convidou todos os principais príncipes, onde havia tudo o que se possa imaginar. O rei queria mostrar o seu poder, a sua fama. E um dia, estando ele muito alegre de vinho, mandou chamar a sua rainha, que é a rainha Vasti. Mas a rainha recusou-se ir responder o rei. O rei ficou muito indignado e então, pelo conselho de um dos príncipes, o rei decidiu destituir a rainha Vasti do cargo de rainha e escolher uma jovem moça e virgem para ocupar o lugar de Vasti. E então mandou um edital e procurou em todo o seu império alguma jovem virgem que lhe agradasse. Mardoqueu, ouvindo saber isso, também fez com que a sua sobrinha Esther entrasse também no palácio. E quando Esther foi ao palácio, havia um certo eunuco que era o responsável pelas jovens candidatas ao cargo de rainha. Esse eunuco chamava-se Hegai. E Hegai muito gostou de Esther. E então Esther achou graças aos olhos de Hegai. E Hegai ajudou-a em tudo. Esse processo para ser apresentado ao rei demorava 12 meses, ou seja, um ano onde as jovens passavam por um processo de purificação. Até que chegou o dia em que Esther foi levada à presença do rei. E em todas as coisas que nós vamos analisar e ver no livro de Esther, vou mencionar que o nome de Deus não é falado nenhuma vez no livro de Esther. Convido-te, se tu tens a tua Bíblia, se tu não tens também podes abaixar, porque hoje há muitas Bíblias digitais que podes abaixar para o teu telemóvel. Tem alguns que podes ler em offline, onde tu vais ler no livro de Esther. É um livro muito pequeno, tem apenas 10 capítulos, mas é um livro que vai te emocionar muito, porque a mim também me emocionou muito. E eu digo-te que a cada vez que eu estou a preparar um destes trabalhos que o Senhor colocou no meu coração, que é falar sobre as mulheres que inspiram, que estão na Bíblia, eu também sou inspirada e sou muito edificada. E quando eu leio o livro de Esther, eu não paro de ficar emocionada e às vezes de estremecer com o cuidado que Deus mostrou ao seu povo e usou Esther e usou Mardoqueu. E quando o seu inimigo estava para conseguir destruir todo o povo de Deus, Deus enaltece-os, exalta-os e eles são glorificados e muitos entregaram a sua vida a Deus pelo que viram que o Senhor fez na sua vida. Assim também, cara irmã, por favor, subscreve-te no meu canal, curte, compartilha, envia para a tua mãe, envia para a tua filha, para as tuas amigas, para as tuas primas,
Porque às vezes, religiosamente, nós temos a ideia que a Bíblia é de homens. Mas quando nós lemos, quando nós meditamos, por isso é que eu estou a preparar a série Mulheres que Inspiram, nós vemos que macho e fêmea os criou. Deus fez homens e Deus fez mulheres. E Deus usou muitas mulheres. E esse aqui é só o terceiro. Eu sei que eu vou continuar. E vou abrir os vossos olhos à medida que o Espírito Santo vai abrindo os meus olhos, para que a gente possa ver como Deus usou e continua a usar muitas mulheres. Por isso, fica até ao fim, fica comigo, curte, compartilhe, para que a gente possa crescer junto. E hoje vamos conhecer essa linda, porque Esther, segundo a palavra de Deus, ela era muito bonita, muito formosa. E vamos ver que, para além da sua beleza física, ela permitiu que o Espírito Santo trabalhasse nela. Até ela me lembra Maria no início, quando o anjo Gabriel visitou-a e disse qual era o propósito de Deus, e Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Assim também Maria, muito jovem, reconheceu o propósito de Deus na sua vida e ela foi honrada. Assim também Esther aceitou o plano de Deus para a sua vida. Ela, o seu tio e o seu povo foram enaltecidos. Então vamos continuar a ver aqui no livro de Esther, quando Esther foi levada à presença do rei. Nós vamos ler no livro de Esther 2, 16 e 17, e diz assim: e foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Como diz a Bíblia em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Assim que Esther chegou no palácio, ela encontrou aquele eunuco Hegai, e Hegai gostou dela. E ela achou favor perante os seus olhos e colocou à sua disposição tudo o que ela precisava. Deu-lhe 7 jovens para serem as suas damas, para cuidarem dela. Assim que ela foi levada à presença do rei, o rei amou-a mais do que a qualquer outra e colocou a coroa real na sua cabeça e fê-la rainha em lugar de Vasti. Só que, assim que Esther era enaltecida, apareceu um homem que aqui no capítulo 3 de Esther, este homem é referido muitas vezes como o inimigo dos judeus. Esse homem é Amã. E vejamos o que está escrito em Esther 3:1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, assim que Esther foi declarada rainha, apareceu esse tal Amã. E o rei fez de Amã o seu primeiro-ministro e colocou-o acima de todos os outros príncipes. E eu já tinha falado de Mardoqueu, o tio de Esther, e o tio de Esther assentava-se à porta do rei, tinha um alto cargo à porta do rei. E Amã, quando foi engrandecido pelo rei, quando ele passava, todos os outros funcionários do rei prostravam-se e se humilhavam na sua presença. Contudo, Mardoqueu não o fazia. Não fez e nunca o fez. E isso chegou aos ouvidos de Amã e ele não ficou contente. Porque Amã, seu coração, era mau. Ele era invejoso, ele era furioso, ele era autoritário, astucioso. Ele era homicida, hipócrita e perverso.
Então, quando ele viu que Mardoqueu não se prostrava, não se humilhava à sua presença, ele começou a bolar um plano para destruir não só a Mardoqueu, mas a todos os judeus. E vamos ver o que é que está escrito em Esther 3:13, e disse assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então, Amã cogitou consigo que não era suficiente só matar a Mardoqueu. Ela queria destruir todos os judeus. Satanás colocou no coração de Amã ser o inimigo dos judeus e levar com que todos os judeus que estavam sob o reinado de Assuero fossem mortos e todos destruídos, até do mais pequeno, até crianças, mulheres, porque o objetivo de Satanás em todo o tempo é destruir o plano de Deus. E Deus já tinha dito na sua palavra que a salvação vem dos judeus, que Jesus viria da família dos judeus. Então, quando Satanás coloca no coração de Amã levar a destruição de todos os israelitas que estavam sob o reinado de Assuero, era provocar medo, era provocar retrocesso, para que o plano de Deus não se concretizasse. Só que da mesma forma como Satanás colocou o plano para destruir o propósito de Deus, Deus também moveu. E por isso é que Esther foi levada ao palácio. E quando essa carta foi promulgada e chegou aos ouvidos de Mardoqueu, Mardoqueu despiu as suas roupas, rasgou as suas roupas, vestiu de saco e cinza e andou pela cidade. E quando Esther ficou a saber isso, mandou roupas ao tio. O tio não aceitou. Então ela mandou nos seus eunucos saber o que é que se passava. E então Mardoqueu, aqui em 4:7 e 8, diz assim: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata de dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus destruídos. Também deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ela ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse pela presença do seu povo. Então, Mardoqueu mandou avisar a Esther o que é que se passava, deu-lhe a cópia e pediu a ela que fosse encontrar-se com o rei. Só que a Esther, rainha, ela sabia quais eram as leis que guiavam o palácio, e ela não podia ir da presença do rei sem ter sido chamada. E já havia 30 dias que ela não tinha sido chamada. Então o rei lhe respondeu em 4:14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu, a casa do teu pai, perecerá. E quem sabe se para tal tempo não chegaste a ser rainha. O tio mandou-lhe dizer: se tu te calares, eu sei, porque eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele é justo, que Ele é valoroso, porque Ele é a rocha de salvação para aqueles que nele confiam. Se tu não nos socorres agora, socorro vem de outra parte, mas tu vais morrer. Não é porque tu estás no palácio que vais ficar isenta, porque a promulgação do rei, feito através de Amã, era para que todos os judeus perecessem, não importa quem fosse. Então, aqui Esther começa a permitir que o Espírito Santo trabalhasse nela. Esther não lutou com as suas próprias armas.
Esther lutou com as armas, com a direção do Espírito Santo. Ela disse assim em 4:16, vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, pareci. Corajosa. Esther foi muito corajosa. Ela já conhecia o poder de Deus e ela tinha sido criada pelo seu tio. Então ela pediu ao tio, diz aos judeus para jejuarem. Gente, jejuar é uma arma poderosa no mundo espiritual. Oração é uma arma poderosa no mundo espiritual. Antes de tomar qualquer decisão, é bom orar. Se for uma decisão que é muito poderosa, é bom jejuar. Porque assim diz a palavra do Senhor. Estais sempre atentos, vigiai e orai. E há umas castas que só saem com jejum e oração. Ok? Agora eu não vou falar de jejum e oração porque não é por isso que eu estou aqui. Isso pode vir noutro vídeo. Mas Esther foi poderosamente direcionada pelo Espírito Santo. Ela agiu de forma sábia, estrategicamente direcionada por Deus. Ok? Por isso é que o relato da Esther me emociona e me comove e leva-me a ter mais fé. E esse também é o objetivo de eu estar aqui, levar-te a conhecer a Deus, aquele que se deleita no Senhor. Nunca será confundido. Não importa quantos inimigos tu tens neste momento, quantos é que estão atrás de ti para te destruir. Confia no Senhor, porque assim diz a sua palavra: 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingida. Convido-te, cara irmã, medita na palavra de dia e de noite e tu vais ver que a tua vida vai ser transformada, porque o Senhor deu-nos a orientação, a sua orientação está na sua palavra. Eu estou aqui a falar de mulheres, de mulher para mulher, para que juntas possamos crescer, ser edificadas e transformadas na palavra do Senhor, porque sim, Deus é a rocha da nossa salvação. Eu disse ainda que no livro de Esther, de 1 a 10, não encontra escrita a palavra Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. Deus esteve com ela e direcionou-a em todo o tempo, porque ela entregou a sua vida nas mãos do Senhor. E então Esther assim fez, ela jejuou no primeiro dia e no segundo dia. E no terceiro dia ela vestiu as suas melhores roupas. Aqui. No 5, diz assim, 5, 1 e 2, diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia de estar jejuando, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, onde é que ela poderia ser vista, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou na ponta do cetro. 3 disse assim: então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém? Aleluia. Esther é uma mulher judeia e casa-se com um homem que não adora a Deus. Só que Deus também tocou no coração do rei Assuero. Esther sabia que se ela chegasse na presença do rei sem ser chamada, ela podia morrer. Foi o que nós vemos aqui em 4:16, que ela podia morrer. Ela colocou a sua vida por amor ao seu povo e pela fé e pela certeza no Deus que ela adorava. Ela tomou as armas do mundo espiritual e ela lutou.
E depois ela se preparou e achou favor aos olhos do rei. E o rei lhe disse: o que é que tu queres, minha rainha? Até a metade do meu reino eu te darei. Louvado seja Deus em todo o tempo. Só que Esther, de forma muito sábia e direcionada, ela disse ao rei, 5:6, disse 5. Então disse o rei: fazei apresentar-se a Amã, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã a um banquete que Esther tinha preparado. Esther preparou primeiro um banquete. Convidou o rei, vemos aqui em 5:4, e disse a Esther: se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Esther sabiamente convidou o rei e o seu primeiro-ministro para um primeiro banquete. Só que nesse banquete, Esther não disse o que é que ela pretendia. Ela voltou a convidar o rei para um segundo banquete. 5:8 diz assim: se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra. Esther convidou o rei uma vez com Amã, convidou segunda vez, foi aguçando a curiosidade do rei. Ela foi inteligente, foi sábia e mexeu no ponto fraco de cada um. Ela amolecia o coração do rei e levava-o a ficar curioso. Qual é que era o pedido? O que é que ela precisava? Enquanto que Amã se basofiava, ficou cada vez a sentir-se mais importante. E nós vemos aqui em Esther 5:9, diz assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ele ficou muito vaidoso, só que ele viu que Mardoqueu continuava a não se prostrar. E disse no 12, disse mais Amã: tampouco a rainha Esther, 11 primeiro, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como se tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então, Amã ficou muito vaidoso com tudo o que tinha, com tudo o que o rei lhe tinha dado. Ficou ainda muito envaidecido por ter sido convidado pela rainha Esther para 2 banquetes com o rei. Então ele ficou cheio de si, só que ainda Mardoqueu continuava incomodado. E ele queria destruir Mardoqueu, só que ninguém que vai contra o ungido de Deus consegue o seu intento, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vemos em Esther 5:13 e 14 que Amã intentou contra a vida de Mardoqueu, mas Deus frustrou os seus planos. Amã mandou construir uma forca de 23 metros para acabar com a vida de Mardoqueu. Só que, no segundo banquete, em Esther 7:3 e 4, diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem.
matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E de onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: o homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou diante do rei e a rainha. O rei se enfureceu e levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã pôs-se de pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal estava determinado pelo rei. Tanto mal ele queria causar ao povo judeu, a Mardoqueu, mas ele não sabia que a rainha Ester também era judia e Mardoqueu era o seu tio. Só que nós vemos que aquele que tenta contra o braço forte do Senhor nunca prevalecerá. E todo o mal que Amã tinha feito, que ele tinha desejado aos outros, recaiu-se sobre ele próprio. Ok? Porque ele queria enforcar, ele mandou fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Só que foi ele e os seus filhos a serem enforcados naquela forca. E o que ele tinha planejado fazer contra Mardoqueu recaiu sobre ele. E tanto que ele pretendeu humilhar Mardoqueu, Mardoqueu foi exaltado. E todo o povo reconheceu o seu valor. Então, nós vemos aqui em Ester 9 e 10, e Amã é morto da forma que queria ver Mardoqueu morto. E o rei deu a Mardoqueu a posição e todos os bens de Amã. Está em Ester 8, 1 e 2. Tudo o que era de Amã passou a ser de Mardoqueu. E Mardoqueu passou a ser o primeiro-ministro. Ele estava debaixo só do rei. Assim também nós vemos de Daniel, como ele foi tentado e ele acabou por ser o primeiro-ministro. Não é? Assim também vemos José, tudo o que ele passou e ele acabou por ser o primeiro-ministro, apenas debaixo do faraó ou apenas debaixo do rei. E Ester foi enaltecida e o seu tio foi enaltecido. E quando eles chegaram na presença do rei e pediram ao rei para dizer que aquela matança não se continuasse, o rei disse: eu não posso dar a minha palavra para trás, mas eu posso permitir que vocês façam um edital a dizer que cada judeu possa se organizar e defender a sua própria vida. E nós vemos em Ester 8, 14, diz assim: os correios sobre jinetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e pela ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes real, azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Cada mãe, cada esposa, cara Senhora, que assim seja na tua vida. Que tu possas aprender com a rainha Ester e levar Deus, levar a sua elevação aonde tu quer que tu estejas, porque para isso é o nosso propósito. Assim como através das rainhas Ester e do seu tio Mardoqueu, para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Para a tua casa também, porque a palavra diz: e se creres no Senhor serás salva, tu e toda a tua casa. Não é à toa que tu estás aqui a assistir este vídeo e que chegaste até aqui. É porque a palavra de Deus está a tocar no teu coração. Firme-te, queira conhecê-lo, porque Deus é fiel e a sua palavra nunca volta vazia. Assim como a rainha Ester, o povo hebreu e o Mordecai era para serem mortos e destruídos, eles foram exaltados. Eles foram glorificados e levaram o nome de Deus a ser exaltado. E muitos se converteram. Muitos entregaram a vida a Deus quando viram o que é que aconteceu com Mardoqueu.
Assim também, se tu creres no Senhor, serás salva tu e toda a tua casa. Não importa qual é a situação que tu estás a passar agora, eu posso afirmar-te, porque em Cristo Jesus é a esperança da glória. Em Cristo Jesus não há nada que nos pare. Não importa quais são as estratégias, quais são as artimanhas, quais são os planos do inimigo, ou quem quer que ele coloque à nossa volta para nos desanimar, para nos destruir, para nos frustrar. Com Deus, a palavra é sim e amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará e poderá dizer: o Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e em ti confio. Crê somente e verás a glória de Deus. Que a palavra de Esther, que o livro de Esther possa entrar na tua casa, na tua vida e sejas transformado, porque a palavra diz em Provérbios 31:10: a mulher virtuosa vale mais do que pedras preciosas. Que assim seja na tua vida, na tua casa. Convido-te a refletires em cada palavra que possas ter ouvido aqui, ou que tenhas curiosidade de pesquisar, de ler e conhecer quem foi a bela e corajosa Rainha Esther e como que ela foi usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus para salvar uma nação, aquela de onde vem o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Senhor, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém é como Tu, Senhor. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder para todo sempre, Senhor. Toca nessa vida, Senhor. Toca nessa casa, Senhor. E que entrega a sua vida nas mãos do Teu Filho, aquele que veio para nos restaurar, aquele, Senhor, que veio da família dos judeus, Senhor, porque a Tua palavra diz que a salvação vem de Sião. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e glorificamos. Amém e amém.